Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, amigos! Eu sou a Renata. Hoje vou iniciar a leitura do capítulo 8 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 8. Após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Sim, esclareceu Alexandre afável, teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Se nos permite, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Francisco agradeceu sensibilizado e perguntou: poderemos providenciar? Imediatamente, explicou o instrutor sem hesitação. Conduza os amigos ao sítio de seu conhecimento. Afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigiria, naquela noite, pequena assembleia de estudiosos, e assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito: nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. E como julgasse útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, acrescentou gentilmente: atendendo às injunções dessa ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Nem todos sabem valer-se das horas de sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições. Mas, se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes, a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta. E sorridente acentuou: contamos, em nosso centro de estudos, com número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. E noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Em compensação, de vez em quando, há o comparecimento fortuito de outros companheiros, como ocorre nesta noite, em face da lembrança do irmão Francisco, que nos trará alguns amigos. E os irmãos que comparecem, indaguei curioso, conservam a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados a efeito e observações ouvidas? Alexandre pensou um momento e considerou. Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial.
O homem eterno guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que na memória de todos os irmãos de boa vontade permanecerá de qualquer modo o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. As aulas, no teor daquela a que você assistirá nesta noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Despertando na crosta depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles. Não só a retomar a luta diária do corpo físico, mas também a beneficiar o próximo a combater, com êxito, as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações e trabalhos de cada dia. É lastimável, disse eu, valendo-me de pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto sublimes bênçãos de iluminação. Sem dúvida, redarguiu o orientador no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço de ascensão. Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos, por olvidarem e por vezes detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles se constitui lei primordial da vida, a realização divina e eterna para cada um de nós? A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo, defrontáramos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordantes de luz. Vamos agora ao trabalho, convocou Alexandre resoluto, mas objetei por minha vez. Não se efetuarão as aulas na sede de agrupamento onde se processam os serviços a seu cargo? Se o trabalho, respondeu ele atencioso, fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo com maior êxito. Mas, no presente caso, devemos atender a irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. E chegados diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano, o instrutor explicou: temos aqui uma nobre instituição espiritista a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O Sagrado Espírito de Família Evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu por intermédio de uma venerável missionária do Cristo.
Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência relativamente aos fins a que se destinam. Como é interessante, acentuei, o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Sim, comentou Alexandre com elevada sabedoria. Você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio Mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum. Uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcias em pleno aconchego do lar. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, então transformado em baluarte inexpugnável de nova fé. Inegavelmente, todo o templo de pedra, dignamente superentendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na Igreja Viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Sem adesão do sentimento popular, na esfera da crença viva, no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas-escolas, igrejas-orfanatos, igrejas-hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre arrimo e esclarecimento, o jovem a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. O espiritismo evangélico é também um grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus. Daria tudo o que estivesse ao meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações do orientador, mas nesse instante transpunhamos o limiar. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Amigas, amigos ouvintes, aqui é Licurgo. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz. Hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 8. Como vocês já sabem, cada capítulo está dividido em partes, considerando o tempo que a rádio disponibiliza para nós, para lermos e comentarmos cada um dos capítulos. A Renata já leu para nós o conteúdo que nos interessa hoje. Antes de darmos início ao estudo, às reflexões a respeito do conteúdo desse capítulo, vamos relembrar um pouco do conteúdo do capítulo 7. Naquele capítulo, o capítulo 7, nós acompanhamos o auxílio que o instrutor Alexandre presta a uma pessoa, a um encarnado, que se encontra em estado grave de saúde e ele está com o início de uma trombose
que poderá resultar em um acidente vascular cerebral. Acompanhamos também o socorro prestado pelo irmão Francisco, que tem alguns conhecidos encarnados que o auxiliam nas práticas de atendimento de socorro noturno. Como vocês se lembram, esse Francisco, com o seu grupo de espíritos, presta serviço à noite, atendendo aos encarnados que se encontram necessitados de socorro urgente por problemas de saúde. E no caso em que o Alexandre acompanha, que se trata do Antônio, que está com esse grave problema de saúde, uma trombose pronta para resultar em uma morte, o Francisco utiliza dos serviços de um companheiro encarnado que, durante o seu sono, é levado pelo Francisco até a casa do Antônio e, com a ajuda do Alexandre, consegue repassar, consegue transferir, transmitir para esse Antônio seus recursos animalizados, porque esse companheiro que o ajuda está encarnado, para que o Antônio restabeleça, pelo menos momentaneamente, a sua saúde, evitando assim o desencarne do Antônio. Logo depois desse atendimento, saem o Alexandre, o André Luiz, o irmão Francisco e aqueles que acompanham o Francisco nas suas práticas. Então sai esse grupo de espíritos caminhando. O André Luiz troca com o Francisco algumas impressões a respeito das atividades que o Francisco exerce. Pergunta também ao André Luiz sobre a existência de outros grupos realizando serviço semelhante ao dele. E o Francisco esclarece que o trabalho do grupo dele é exatamente socorrer encarnados em situação grave de saúde, mas que existem outros grupos destinados a atender situações diversas em auxílio dos encarnados. No começo desse capítulo 8, nós flagramos esse grupo de espíritos caminhando quando o Francisco se aproxima do Alexandre e pergunta ao Alexandre sobre a reunião que o Alexandre coordena. Percebam bem, o Alexandre, e na medida em que a gente vai lendo o capítulo 8 a gente percebe isso, ele coordena um grupo de estudos do qual participam encarnados. Contudo, não é um grupo comum como nós temos e encontramos nas casas espíritas, em que os encarnados se deslocam para a casa espírita, acompanhados de desencarnados diversos, inclusive aqueles que coordenam o trabalho da casa espírita, e a reunião se acontece, como são as reuniões públicas nas casas espíritas, como são as reuniões ditas mediúnicas, as reuniões de estudo, em que encarnados e desencarnados compartilham aquele instante e trocam experiências sem que, na maioria das vezes, os encarnados façam sequer ideia de que isso está acontecendo. A reunião que o Alexandre coordena é outra. Ele reúne em um determinado lugar espíritos encarnados, mas que não se locomovem para lá com o seu corpo físico. Portanto, o Alexandre reúne espíritos cujos corpos estão dormindo. Então, as pessoas que fazem parte daquele grupo, quando dormem, naquele dia, se deslocam até o lugar onde o Alexandre realiza suas reuniões e lá recebe instruções diversas. Ora, essas práticas, pelo que temos notícia, recebido essas notícias de diversos livros, elas são comuns. Espíritos se reúnem pelas mais diversas ocasiões, nas mais diversas situações. Eles se reúnem, trocam experiências, informações e outras questões várias que não nos compete aqui agora tratar. Mas então,
O grupo que se reúne com o Alexandre para receber as suas instruções compõe-se de espíritos encarnados que, quando entram em desdobramento, quando emancipam durante o sono, os perispíritos e os espíritos, obviamente, embora ainda ligados ao corpo físico, se afastam do corpo físico e vão até um determinado lugar, onde o Alexandre se reúne com eles e lá recebe essas instruções. E aí o André Luiz, percebendo a conversa entre o Francisco e o Alexandre, e o Francisco pedindo autorização para levar à reunião do Alexandre alguns espíritos encarnados que precisam da oportunidade de aprender, e o Alexandre então confirma que o Francisco pode sim levar aqueles espíritos para participar do seu grupo de estudos, e o Alexandre então passa a comentar essa atividade com o André Luiz, passando algumas informações bastante interessantes. Primeiro, que o grupo do Alexandre é muito numeroso, é composto de 300 espíritos encarnados que durante o sono físico se deslocam até aquele lugar e lá eles reúnem-se e recebem instruções do Alexandre. São 300. Mas desses 300, apenas 32, ou seja, pouco mais de 10%, participam de forma assídua daquelas reuniões. Ora, isso nos lembra um pouco o que acontece nos cursos ministrados pelas instituições espíritas, que muitas vezes são compostos por um número expressivo de pessoas, mas que apenas uma parte participa de forma efetiva dos encontros. Então temos que apenas 10% participam de forma ativa. Isto se dá porque os demais são à noite arrastados, atraídos por questões que envolvem a maioria dos espíritos, ou seja, a maioria de nós, durante o sono físico. O que temos, e muitas vezes acontece, é que durante o sono, nós, espíritos, vamos dar continuidade, por exemplo, à série de problemas que nós temos enfrentado durante o dia, quando estamos em vigília. Então é comum, quando nós dormimos, durante o sono, nós passarmos por experiências que são a continuidade simples de experiências que passamos durante o dia. Ou seja, estamos imersos nos problemas que não conseguimos resolver. É lógico que muitos de nós, quando em sono físico, têm contato com parentes desencarnados, têm contato com pessoas que amamos, mas é expressivo o número daqueles que dentre nós, quando dormem, continuam imersos nos problemas que se ocupavam deles durante o dia. É por isso que o Alexandre ressente a ausência de tantos espíritos encarnados que durante a noite, apesar de saberem que a reunião iniciou e o lugar da reunião, e sabem que necessitam estar naquela reunião, não conseguem porque estão envoltos nas situações cotidianas e outras questões diversas que impedem com que eles vão para o curso. Como acontece conosco corriqueiramente, em que muitas vezes nós abrimos mão de compromissos sérios voltados para o nosso desenvolvimento espiritual e vamos cuidar das coisas mundanas. O André Luiz, como sempre, muito curioso e sempre procurando informações adicionais que nos servem bastante, recebe mais esclarecimentos do Alexandre. O André Luiz pergunta se aqueles espíritos encarnados durante o sono, quando recebem orientações, informações e instruções do Alexandre, conseguem recordar dessas orientações e instruções quando estão em vigília, ou seja, quando acordam e voltam para os seus mundos de relações materiais. E o Alexandre esclarece que não é bem assim. De acordo com o Alexandre, é reduzida a capacidade sensorial do encarnado. Isso porque, nós já sabemos, o corpo físico é um empecilho para que o espírito manifeste todas as suas potencialidades. Agora, o espírito que anima aquele corpo físico, de acordo com o Alexandre, guarda a lembrança completa
das instruções e orientações que lhe são passadas e que poderá no futuro utilizá-las, lançar mão delas e utilizá-las em questões diversas. Agora, o homem físico, ou seja, o homem físico é aquele encarnado que exerce suas funções durante a prática cotidiana, durante a vigília, como nós chamamos, esse já sofre por uma situação distinta. De acordo com Alexandre, o homem físico é escravo de limitações. O cérebro, que a ciência, a medicina reconhece como sendo a sede da inteligência, e que nós, espíritas, sabemos que, de fato, ele tem a ver com a manifestação da inteligência, mas não é a sede da inteligência. A sede da inteligência é o espírito. O cérebro é uma ferramenta que manifesta a inteligência, os sentimentos do espírito através do corpo físico para o mundo de relações. De acordo com Alexandre, o cérebro de carne, pelas injunções da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da eliminação de seu detentor. Ora, o cérebro, como sabemos e já o dissemos, é uma ferramenta através da qual o espírito se manifesta no mundo de relações, no mundo material. E sabemos também que ele tem capacidades reduzidas de permitir com que o espírito se manifeste. De tal sorte que toda a potencialidade de inteligência e de sentimentos que possuímos, em sua maior parte, não consegue ser expressa à nossa volta, no mundo material em que vivemos. Porque o cérebro não permite que essa manifestação se dê de maneira completa. Agora, de acordo com Alexandre, quanto mais iluminado o indivíduo, o encarnado, quanto mais esclarecido ele é nas questões do conhecimento, nas questões do relacionamento, nas questões de sua compreensão da vida, maior é a sua capacidade de manifestar sua inteligência e seus sentimentos enquanto em vigília. Ainda assim, o Alexandre esclarece que aquela memória das informações que esses espíritos recebem durante as aulas que ele ministra para espíritos encarnados, estejam com o corpo físico dormindo, mas ativos como espíritos, o conteúdo dessas aulas permanecerá. E de certa forma o espírito aproveitará aquele conhecimento que ele aprendeu. A intensidade do aproveitamento será tanto maior quanto melhor forem as ligações desse espírito com as questões da espiritualidade, com as práticas em benefício dos outros, com o desenvolvimento de sua própria inteligência. O André Luiz então fica abismado com a ideia de que tantos espíritos se desloquem e de que tão pouco eles se lembrarão para colocar em prática na sua vida diária. Mas então eles estão caminhando nas ruas e repentinamente param na frente de um grande edifício. É o local onde será realizado esse treinamento ministrado pelo Alexandre. Trata-se, de acordo com o Alexandre, de uma instituição espírita. E que esse lugar é o lugar adequado para que ele dê condições, para que ele exerça a sua tarefa de ensinar esses espíritos encarnados durante o seu sono físico. Fica para nós, nessa primeira terça parte desse capítulo 8, a ideia de que durante o sono nós podemos aprender. A ideia de que durante o momento em que o nosso corpo físico está repousando, nós, espíritos, permanecemos ativos e podemos sim aprender. O grande obstáculo nosso, como nos esclarece o Alexandre, é rompermos com as limitações. Muitas vezes vamos para o estado de sono, repleto de preocupações, de ordem financeira, de ordem política, de ordem sentimental, profissional. E é muito claro que, estando indo deitar desta forma para dormir,
é muito provável que esses problemas que nos ocuparam durante o dia permanecerão nos ocupando durante a noite. Precisamos então nos preparar para dormir. Precisamos nos preparar para dormir. Não somente realizando nossas preces, mas antes nos desligando dessas questões que nos afligem invariavelmente e preparando-nos para ter melhor condição de aprendizado durante o sono físico. Trata-se de um desafio, pois muitas vezes dormimos e durante o sono nós vamos procurar por sensações e emoções que na vigília nós não teríamos coragem de procurar. São questões para que reflitamos. Muitas vezes durante o sono procuramos viver situações, emoções e sentimentos que no estado de vigília nós não seríamos capazes de procurar. É óbvio que requer esforço individual para que possamos nos libertar dessas limitações e aproveitar melhor o sono físico, seja para receber orientações espirituais, seja para encontrar as pessoas que amamos e que já partiram, enfim, para situações diversas. O desafio é buscar o equilíbrio. O desafio é prepararmos para dormir. O desafio é mantermos a serenidade, que permitirá com que tenhamos acesso a esse auxílio, a essa ajuda, a esse esclarecimento. Muito bem, pessoal, concluímos aqui o estudo dessa terça parte do capítulo 8 do livro Missionários da Luz. Até o próximo encontro. Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!